Acho que já deu, né? Deu. Bom, é um enorme prazer. Nós estamos começando mais uma conversa aqui com o professor Getúlio Ferreira, que ele é professor, ele é graduado, além disso, em ciências jurídicas, também é graduado em pedagogia, matemática, ciências físicas e biológicas. Ele é assistente de direção do Colégio Nossa Senhora Consolata e gestor de unidade do Centro Universitário Sumaré. E, acima de tudo, uma pessoa extremamente experiente, capaz e humana. Quer dizer, é um educador desses que a gente diz, esse é um educador, esse é uma pessoa que gosta do que faz, conhece a educação e está a vida inteira empenhado nisso. Então, professor Getúlio, é um prazer nós estarmos conversando novamente aqui hoje. Boa noite, o prazer é meu. Falar de um assunto que a gente convive a vida inteira com ele, vive o dia a dia da educação, principalmente da educação, aquela que, como o senhor ressaltou agora há pouco, da educação humana, da educação que a gente quer ver o espelho e o desenvolvimento constante dos nossos educandos, tanto para os seus conhecimentos, como para a sua formação. Então, professor, primeiro, professor Getúlio, é um prazer, então, como eu falei, para nós já conversamos a semana passada, é incrível como passou rápido essa semana, né? A gente, esse trabalho que a gente fica fazendo Sem mais à dúvida. distância, parece que o tempo voa muito mais rápido do que quando a gente está em atividade mais fora de casa, né? Fora, quando a gente sai mais. Então, é impressionante. Eu achava que era o contrário, mas pelo jeito as coisas são muito rápidas, né? Já faz quase uma semana que nós conversamos. Então, professor, nós vamos continuar falando hoje sobre o efeito da pandemia no ensino presencial, né? Nós entendemos e sabemos que o ensino presencial é completo, né? Ele é mais completo, ele é onde se realmente, principalmente para as crianças, para os jovens, as pessoas têm o contato com todos, as pessoas formam suas amizades, aprendem o relacionamento, a sociabilidade, enfim, tem toda uma série de questões que as pessoas vão aprendendo, vão se educando, né? No processo do contato com o outro, com as presenças, sua personalidade. O ensino mais à distância, o ensino mais remoto, ele é muito mais limitado. Mas, então, num momento como esse, nós temos que buscar algumas soluções para melhorar esse ensino remoto, esse ensino mais à distância. E, quer dizer, ele é um ensino mais limitado e precisa ter algumas normas. Não é isso, professor? Tá, 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 tá. Como o senhor falou, a gente, nesse momento, né, está dando para ouvir? Tá dando? Perfeito. Está Tá ouvindo, bom. professor? Eu estou ouvindo. Então, nesse momento a gente avalia o quanto importante é a educação, o ensino presencial. A gente está experimentando novos paradigmas a partir dessa pandemia, mas a gente vê que o ensino remoto veio para ficar, mas, de qualquer forma, ele não vai substituir o ensino presencial. Como o senhor falou, o ensino presencial é uma questão social, ele sendo necessário para essa interação professor-aluno, professor-família, a atuação do professor é imediata, a atuação do professor é real, traz um certo dinamismo no processo ensino-aprendizagem, traz e possibilita
o desenrolar das informações, porque informação nós temos muitas, e o ensino à distância pode trazer essas informações, mas o ensino à distância, ele limita essa relação social, ela limita a relação crítica, porque a interação entre alunos e alunos traz uma relação crítica, principalmente no ensino básico. No ensino superior, é diferente, é um pouco mais fácil de conviver com o ensino remoto. O ensino seria o IAD, enquanto que no ensino básico é muito importante, porque com essa relação direta, a gente elimina alguns fatores muito evidentes na nossa educação atual, que é a evasão, né? A dificuldade, a diferença social entre o aluno, entre os alunos, entre a clientela educativa hoje, é muito complicada, porque nós temos, além da necessidade desse relacionamento social, ter necessidade de estar vendo aluno por aluno, que está na frente do professor, pode ser detectado as suas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, principalmente no caso dos alunos de inclusão, onde essa dificuldade aflora muito mais no ensino remoto, porque aquele de inclusão é porque ele tem alguma dificuldade, não só do processo ensino-aprendizagem, mas às vezes tem até dificuldades no seu aspecto econômico, seu aspecto financeiro, nas suas dificuldades no acesso aos recursos tecnológicos. Então, a gente vê isso aí, evidentemente, nessa relação entre ensino presencial e ensino remoto. O que a gente sempre vê, eu tenho sentido que as pessoas falam, que saudade da escola, né? Que saudade do lugar onde a gente se encontra, saudade dos professores, dos gestores. Aliás, eu queria dar um abraço aqui no pessoal do sindicato, do Sinesp, né? Que mandou aqui uma mensagem. Muito obrigado pela mensagem de elogio ao nosso trabalho. Obrigado aos professores, diretores, dos funcionários do Sinesp, né? É o sindicato dos gestores do ensino municipal de São Paulo. Também está aí uma pergunta da Érica de Oliveira Silva, perguntando se existe previsão do retorno ao ensino presencial. A gente vai, daqui a pouco, falar sobre isso também. Professor, o que a gente vê, o que está acontecendo, o que todos têm dito, e é verdade, né? O Brasil já é um país, a cidade de São Paulo é um exemplo, né? De como as desigualdades são grandes entre as pessoas, né? A desigualdade econômica, a desigualdade no acesso à cultura, ao conhecimento, é tudo uma desigualdade terrível. E o ensino à distância, ele acelera isso, não? Quer dizer, o senhor mesmo falou, a gente vê que como é que a gente faz para mitigar, para diminuir essas diferenças, essas desigualdades sociais que se aprofundam nessa situação de pandemia que a gente vive, particularmente na questão da educação. Deu para ouvir, professor? Então, professor, enquanto a gente vê as dificuldades que numa grande cidade como São Paulo, que seja lá como for, tem cada um, às vezes tem seu celular, às vezes tem computador, aí consegue, às vezes, a duras penas, frequentar o processo ensino-aprendizagem remoto. Mas a gente sabe que a maioria não tem essa facilidade. Nessa época agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, como o senhor falou, aflora claramente
a dificuldade que a gente sente com essas famílias que vivem nos arredores de São Paulo, no espaço mais afastado. A gente vê que não tem, às vezes nem chega o material, apesar do esforço da prefeitura e do estado, esse material não chega para os alunos. As aulas da televisão, que é uma das formas que o governo arrumou, municipal e estadual arrumaram para que pudesse o aluno assistir, mas não tem esse vai e vem importante entre professor e aluno, entre as atividades enviadas e as atividades corrigidas, as dúvidas a ser tiradas. Então, nós vemos agora, o senhor imagina, numa cidade como São Paulo, imagine nesse interiorzão, nesse lugar mais distante que nós vemos, como é que está essa situação da educação? Como é que está essa possibilidade? O que a gente vê é que é um bom momento para que as autoridades governamentais pudessem pensar um pouquinho nessa diferença social, pensar um pouquinho nesses alunos que a gente vai sentir esse ano uma coisa muito difícil, que vai ser o abandono escolar, vai ser a evasão, principalmente aquelas crianças na sua fase fundamental, que é o ensino inicial, que é a alfabetização. Como é que vai ficar esse processo de alfabetização? Então, o retorno é muito importante, que, pelo menos, o que a gente vê para melhorar essa situação é se pensar num retorno robusto, num retorno onde as escolas, os educadores pudessem fazer uma avaliação diagnóstica muito perfeita, que essa avaliação diagnóstica fosse contínua e que pudesse estruturar processos para que esses alunos não perdessem tanto. E a grande preocupação são aqueles que estão na sua fase terminal de curso e aqueles que estão iniciando. Imagine como que vai ser difícil, como será dificultoso esse retorno. Primeiro, seria o acolhimento emocional. Como é que essas crianças, como é que esses alunos, como os nossos professores, estarão no seu retorno? Então, teríamos que ter um acolhimento perfeito, teríamos que dar tanto um apoio profissional como um apoio emocional. Professor Eliseu, professor Eliseu, professor Eliseu. Esqueci de ligar aqui. Eu estou dizendo que, primeiro, foi muito importante o que o senhor disse agora sobre a questão do estresse emocional, né? Porque o estresse de todos, a questão emocional de todos, não é uma questão deste ou daquele, do aluno só, é um estresse dos próprios professores, das próprias famílias, dos próprios diretores de escola, dos gestores, dos funcionários das escolas. Então, tudo isso tem que ser feito com cuidado, conversando com todos. Um problema que está acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo, é que a Secretaria da Educação do município tem tomado decisões sem conversar com os professores, com os sindicatos, com as entidades representativas dos professores, com as famílias. Não pode supor, vamos fazer isso porque politicamente é melhor. A gente não pode voltar para a escola simplesmente porque politicamente é melhor. Nós temos que ver o que é melhor para as pessoas, né? Para a emoção das pessoas, né? A questão emocional, como o senhor falou, é central. Embora a gente tenha aqui atrás da questão pedagógica, dos conteúdos, etc., mas o que tende a acontecer
é que as defasagens, as desigualdades e também no conhecimento dos alunos vai ser enorme. E aí o que nós temos que fazer é correr atrás de cada um, cada aluno tem que ser tratado com cuidado, né? Eu imagino que cada aluno tem que ser, que ninguém pode ficar para trás, tem que buscar cada aluno, conversar com cada aluno, mas acima de tudo precisa ter uma decisão de ouvir todo mundo, né? De ouvir professor, de ouvir todos os que estão envolvidos no processo de educação, as famílias, etc. O senhor tem tido essa oportunidade também, não? Então, eu acho que a escola está vivendo uma época, um período totalmente diferente. Tudo enquanto é tipo de paradigma está sendo quebrado. Primeiro, a dificuldade com que a gente passa, os professores, nós como educadores, passamos para nos adaptarmos a essa situação de estar tendo uma força interior muito grande, no sentido de ter um equilíbrio emocional, né? O professor, de uma hora para outra, colocou-se diante de uma duplicidade de clientela, porque ele passou a ter um contato com o aluno, que ele já tem essa facilidade, quando é presencialmente, mas aí ele passou a ter o contato em dobro, porque é o aluno e a família. O aluno, a mãe e o pai. E com isso, então, o que acontece? Né? O professor, por mais preparado que estivesse, né, ele fica bastante inibido. O começo, nós que estamos praticando o ensino remoto lá no colégio, como se fosse o ensino, tentando fazer como se fosse o ensino presencial, no primeiro momento, o professor tinha uma dificuldade de fazer, por exemplo, uma live, porque nós encaramos, por exemplo, uma live com o aluno numa sala remota, então o professor tinha essa dificuldade. Como é que ele ia se apresentar diante do aluno, diante da família, dentro de uma sala virtual de aula? Depois o professor começou a sentir que a live era justamente o melhor caminho, porque aí ele poderia realmente estar vendo o seu aluno, o aluno está o vendo, e com isso nós conseguimos uma sociabilização muito grande com as famílias. A maneira mais tranquila que a gente conseguiu foi aquilo que eu já falei em outra live anterior. Abrir o microfone, abrir a câmera e está conversando com o aluno. Como você está bem, você está conseguindo assimilar, vamos hoje passar por esse tipo de conteúdo, você vai estar aí do seu lado, eu estou aqui, mas estamos juntos, como está a sua família? Porque esse aspecto emocional, esse aspecto de aconchego é muito importante no processo de educação, tanto na presencial como na remota. Mas num período desse, de extrema necessidade, tanto do aluno, como do professor, como da família, a melhor coisa é a educação, que é uma palavra, às vezes, que não é muito comum, mas é uma palavra muito importante. É a educação do amor, é a educação do afeto. Quando nós usamos essa palavra, o amor, a gente, se olhar para o lado da educação, ela é tremendamente efetiva e oportuna nesse momento. É isso mesmo, é bem interessante o que o senhor falou, né? E é verdade, né? Os professores, de certo modo, é mais um estresse, né? Porque é mais uma questão emocional. O que o senhor falou é verdade. Uma coisa é você dar aula para os seus alunos numa classe fechada, né? Outra coisa é o senhor, a pessoa falar com alguém que não sabe quem está assistindo, né? Quem está falando. É outra situação, né? Uma live é uma coisa de exposição total, né? Você se expõe, você
teoricamente, você se arrisca, né? Eu dei aula durante muitos anos, né? Cada vez que eu entrava numa sala de aula, antes de entrar, sempre tinha aquele friozinho na barriga. Por mais que a gente está acostumado a ter uma turma que você já tem uma certa familiaridade, mas toda vez que inicia uma aula, você tem que ter uma concentração, você tem que ter uma doação naquele momento, e é sempre um momento de estresse, né? Você chega lá e fala, bom, como é que eu vou fazer hoje? O que eu vou falar? Não é uma coisa tão automática. Exige sempre um envolvimento emocional com as pessoas que estão te ouvindo, né? Então, imagino, quer dizer, eu já tive essa experiência também, como é diferente você chegar agora e vai falar com os alunos, mas os pais estão ouvindo, um outro professor está ouvindo, né? Está todo mundo ouvindo, quer dizer, é diferente. Então, você vê, de uma hora para outra, os professores, os diretores, enfim, tiveram que ter essa adaptação. É claro que isso causa mesmo um reboliço na cabeça das pessoas. Eu acho que isso é até um aprendizado, né? A gente acaba tendo mais, enfim, mais experiência, mais respostas às coisas imprevistas que aparecem na nossa vida, que são muitas, muito. Essa eu nunca imaginei que ia acontecer, mas a gente tem que continuar construindo. Eu acho que tem uma coisa que eu penso, professor, que, enfim, é uma situação que a gente está nova e é uma situação que a gente tem que se adaptar, né? Até que chegar essa vacina, nós temos que viver desse jeito, né? A vacina, se tiver um controle, até que tiver um controle maior dessa doença, ou uma cura, a gente tem que ter resiliência, né? Vamos dizer, a gente tem que entender que esse é o momento de adaptação e de manter nossa energia andando para frente, sem recuar. Porque não adianta, muitas vezes, no momento de crises, né, como essa que a gente vive, não adianta só a pessoa ser muito ágil, ser muito esperta, ser muito inteligente. É importante que seja, mas acho que a principal qualidade que a pessoa tem que ter nesse momento é resiliência e capacidade de entender que esse momento é desse jeito que nós temos que construir uma saída para ele, né? O que a gente almeja é chegar lá na frente e poder estar de novo de encontro, né? Eu teria o maior prazer em estar conversando com o senhor e com várias pessoas ao vivo, né? Conversando, tomando um cafezinho, né? É uma coisa gostosa, mas é isso, né? Me parece que a questão central é a resiliência, né, professor? O senhor não acha isso? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que buscar caminhos e forças muito grande, porque muitas vezes a gente se coloca diante de uma dificuldade, mas a gente tem que ter, como o senhor falou, não só a inteligência, mas também visão holística da situação que a gente vive. A gente tem conversado muito, principalmente nas nossas reuniões, com os professores, com as coordenações, e sempre a gente ressalta o seguinte: o importante é a gente ser capaz de, nesse momento, por esse período, ser capaz de identificar as dificuldades no nosso entorno. E também fazer, como o senhor falou, está verificando, mendigando as necessidades mais prementes. E também procurando fazer com que os nossos educandos recebam aquele essencial. Porque no ensino presencial, com todos os dias letivos, os 200 dias letivos, cumprindo a carga horária normal, a gente pode estender um pouco mais, como diz o ditado, enfeitar um pouquinho mais o bolo. Mas, nesse momento, a gente precisa dar a receita essencial do bolo. Aquilo sem muitos enfeites, mas aquilo que vai dar como base para que o aluno possa assimilar o conteúdo essencial. Para que ele tendo esse conteúdo essencial, ele possa ser sujeito da sua própria, seu próprio desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem. Então, professor, o que a gente vê
é que o ensino à distância, que a gente chama EAD, é diferente, por exemplo, do que tem sido feito agora, que é uma ensino remoto, né? Uma educação, uma tentativa de passar conteúdo remotamente, né? Então, o ensino à distância não é sinônimo de aula online, não é isso? Então, como é que o senhor vê que diferentes que maneiras que a gente tem de estimular a aprendizagem? Eu, por exemplo, eu tenho feito algumas coisas também, embora eu seja vereador e também professor, né? Mas a gente tenta manter uma interação com as pessoas. Esse ano, como eu já falei para o senhor, todo ano a gente tem na segunda semana de abril a Semana Municipal de Incentivo à Leitura. E a gente faz uma série até uma lei minha, né? A gente faz uma série de atividades ao longo da cidade, com a participação de escolas públicas, algumas escolas privadas. Enfim, uma coisa muito bacana que acontece toda semana. Essa lei já tem 10 anos, e no final da semana a gente seleciona os melhores textos de alunos, numa determinada redação que a gente, todo ano, num determinado tempo, a gente faz, e a gente faz um livro, publica um livro, né, que 2 meses depois ele é impresso, e a gente faz uma sessão solene na Câmara para lançar esse livro. Então, nesse ano, por exemplo, nós não pudemos fazer essa semana justamente por causa da pandemia. Então, nós procuramos o que fazer, né? Que forma de estimular. Nós fizemos, por exemplo, uma coisa interessante, pusemos na internet, criamos um site, www.jovempoeta.com.br, que então nós incentivamos os jovens a mandarem poesias sobre alguns temas, sobre o tema da cidade de São Paulo, por exemplo. E recebemos centenas de poesias, e dessas centenas nós escolhemos 50, que agora nós vamos editar um livro online, né, um livro digital, e depois, quando passar isso tudo, nós vamos fazer o livro impresso. Passado isso, nós fizemos, agora está circulando até o final desse mês, uma outra coisa, o Sábio Poeta. Criamos o site www.sabiopoeta.com.br para os adultos e jovens um pouco mais maduros escreverem suas poesias e mandarem para nós, e nós vamos escolher as 50 melhores, vão fazer um livro também. Então, essa é uma forma que a gente tentou de estimular as pessoas, né? De estimular, de ter uma criatividade, de procurar, porque realmente o caminho é a gente conseguir estabelecer essa relação online. Então, eu queria saber do professor o que mais a gente pode fazer, além de ter essas aulas remotas, o que precisa ser acompanhado, vamos dizer, de uma educação à distância. Teria que ter mais coisas, não simplesmente uma aula online, não é isso? Com certeza. Essa palavra aula online seria a mesma coisa assim do senhor ter um professor que na sala de aula só dá uma aula expositiva. A ideia, e quando a gente fala desse ensino remoto, é criar, né? Por exemplo, na universidade é mais tranquilo porque é o adulto, ele tem autonomia, ele pode desenvolver com mais facilidade, e lá o senhor pode promover um ensino mais ou menos no estilo EAD. No ensino básico, como é o caso que eu atuo mais frequentemente no ensino básico e participo até da direção da escola, a gente tem reinventado, como o senhor falou aí, do concurso. No colégio, a gente tem incentivado e temos esse apoio dos professores, temos apoio da equipe administrativa, temos um apoio muito grande da mantenedora, através das irmãs, e com isso a gente pode estabelecer, reinventar coisas importantes. Por exemplo, o aluno, nós estamos criando nessas aulas remotas, como se ele estivesse participando das coisas do colégio. Então, nós conseguimos fazer, por exemplo, a escola tem uma orquestra, tem uma orquestra. Então, a gente conseguiu fazer números à distância, cada um tocando lá e montando.
nós conseguimos, por exemplo, nós temos a festa junina. Como é que a gente fez a festa junina? Como nos modos anteriores. Então, nós temos, por exemplo, no intervalo de aulas, quando os alunos estão no intervalo, então a gente fazia os ensaios para a festa junina. Então, a gente conseguiu montar quadros, né, dessa forma. A comemoração do dia do colégio, aí a participação dos professores, a participação dos alunos, montando quadros, como nós vemos hoje em dia nessas lives aí, comemoração de aniversários, de artistas, essas coisas. Então, nós estamos montando esse tipo de atividade. Além do professor fazer a sua aula presencial na sua sala de aula, a plataforma que nós adotamos, que é o Google for Education, ele nos possibilita essas ações. No colégio, nós temos um trabalho muito grande da pastoral do colégio, que é o aspecto formativo do colégio, no aspecto de formação humana. Então, nós conseguimos fazer também com que o aluno, à distância, participe desse momento. Então, a gente está fazendo essas aulas remotas de uma forma que a gente possa estar incentivando o aluno a conviver no aspecto também emocional dele, no aspecto de conviver como se ele estivesse no dia a dia. A gente sabe que é muito difícil, a gente fala assim, mas a prática, as ações trabalhosas, a gente trabalha às vezes com adolescente, mais o caso do adolescente. Quando o senhor liga a sala de aula, como nós estamos aqui vendo eu e o senhor, nós colocamos 30 alunos, 30 rostinhos lá, a maioria fecha a câmera. Por que fecha a câmera? Porque ele não está arrumado decentemente, ele não está trajado para aparecer para os colegas. Então, eu também me penteei hoje para vir aqui. Então, o adolescente já não aceita muito isso, né? Ele quer aparecer aquela figura que os colegas têm dele. Então, é importante que isso aí seja vivenciado. No começo era difícil, como as coordenadoras e os professores relatavam. No começo, até os alunos se sentiam inibidos. Mas é dessa forma que o ensino remoto é diferente do EAD, que eu considero assim. Esse ensino remoto que nós estamos pregando aí é o ensino para conviver, trazer o aluno e a família para uma relação bem próxima. A distância mais próxima, afetivamente, emocionalmente, que a gente tem que fazer essa proximidade. Tem uma pergunta aqui do Nassir Garcia, ele diz assim, acredito que um dos desafios mais críticos seja manter a motivação dos alunos em relação aos estudos, o que já é difícil no presencial. Como é que o senhor falaria, como é que o senhor fala disso, professor? É difícil, sim, sem dúvida. Mas o senhor sabe que a gente está seguindo o calendário estabelecido pelo colégio, mais a parte do colégio, estabelecido pelo colégio, nós estamos seguindo o calendário. Tanto que, a partir de ontem, foi o último dia de aula, a partir de hoje nós vamos fazer 30 dias de férias. Então, nós tivemos reuniões e ouvindo os coordenadores e os professores, na terça-feira nós fizemos uma reunião geral de agradecimento aos professores, agradecimento à coordenação, desejando um bom descanso para os professores, que eles recuperassem para a gente ver o que vai acontecer no final das férias. E aí a gente tinha os depoimentos, e alguns depoimentos de pais e depoimentos também dos professores. E o professor dizia, sabe que nós temos aluno que, à distância, estudava menos do que a presencial, estudava menos do que a distância. Por quê? Porque ele descobriu, você sabe que ele descobriu uma forma dele ser um pouco mais livre, mas ele cumprir com as obrigações. Nós fizemos uma avaliação, porque nós
nesse semestre passado, nós fizemos um sistema de avaliação onde nós tínhamos avaliação contínua e avaliação estanque, que nós tínhamos 3 avaliações. Uma dessas 3 avaliações é autoavaliação. O próprio aluno se avaliando como ele estava conseguindo assimilar os objetivos propostos pelo professor, o conteúdo passado pelos professores. Ele mesmo fazia uma autoavaliação e dava uma menção numérica por esse período. Então, nós vimos que dessa forma, nós conseguimos fazer com que o aluno se sentisse participativo no processo. E, além de ser participativo do processo, ele se sentiu obrigado a estudar um pouco. Então, a avaliação, como nós fizemos com os professores, foi que muitos professores estranharam que o índice de estudo dos alunos não estava muito diferente do nível de estudo e do interesse na presencial. Lógico que é outro estilo, mas aquilo que eu ressaltei anteriormente, que é aquele mínimo, aquela parte fundamental para o aluno ter uma base de prosseguimento, ele estava assimilando. Isso aí. Então, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante nessa pandemia, que eu acho que um dos problemas muito sérios na educação no Brasil, né, é a falta de acompanhamento das famílias, né? As famílias não digo em algumas escolas, né, como o Consolato, o seu colégio é um colégio muito bom, muito organizado, né, mas no geral não existe muito essa compreensão da importância do envolvimento das famílias com os alunos, né? Com os estudos dos seus filhos, ou dos seus netos, ou dos seus sobrinhos, e depende de que família seja a família, né? Então, eu acho que esse processo da pandemia, em que as aulas, né, estão chegando na sala de uma maneira muito mais fria do que presencialmente, não é? Seria muito melhor presencialmente. Mas, por outro lado, está mexendo com as famílias, né? Mostrando, olha, isso aqui não é só do seu filho, isso aqui é um processo que todos têm que estar envolvidos. A grande questão que eu vejo nos países que têm a educação como central para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, é o envolvimento de toda a sociedade na educação dos jovens e das crianças. É o envolvimento. Nos países asiáticos, então, é impressionante, na Coreia, na China, no Japão, mesmo nos países ocidentais, né, nos países mais desenvolvidos, é fundamental o envolvimento das famílias. Eu conheci muito, por exemplo, umas escolas públicas nos Estados Unidos, que eu estive lá visitando, conhecendo e tal. É impressionante o peso que a família tem no processo de educação das crianças. Tudo a família está envolvida. Então, esse momento da pandemia acaba que meio que lembrando as famílias, muitas famílias, tem muitas que realmente cuidam, têm esse interesse, mas, no geral, não é uma participação efetiva como tem que ser aqui no Brasil. Talvez isso seja um dos ganhos, né? Se é que se pode ter algum ganho nessa pandemia, talvez seja isso, né? O que o senhor acha disso? Com certeza. O senhor falou uma coisa, eu fui muitos anos professor e participei da parte administrativa de escolas públicas, tanto do Estado, e me aposentei até na prefeitura, né, como professor, e a gente sentia que a família, eu tenho que trabalhar, você vai para a escola que se vire. No ensino particular, a gente sentia que a família também estava próxima, mas não tão próxima assim, estava mais próxima para cobrar ou exigir da escola. E não era não vamos dizer que é geral, mas uma boa parte
das famílias é uma terceirização do processo ensino-aprendizagem. É isso mesmo. Enquanto que agora a gente sente que a família, qualquer coisa que não está perfeita ou que não está sendo sentido que está sendo feito um esforço por parte da escola, por parte dos professores, até pelo motivo, no caso da particular, pelos motivos financeiros, e no caso da escola pública, a gente vê que os próprios pais estão preocupados com os seus filhos, porque não recebeu material, porque não está tendo acesso, porque não tem computador, porque não tem internet, né? Então, a gente sente que a família está se desestabilizando na sua acomodação. E com isso, nós estamos achando que a gente vai, como o senhor falou, não sei se há algum proveito com essa pandemia, mas nós sabemos claramente que isso vai aproximar mais a família e mais se interessar pelo processo educativo do seu filho. Não só cobrar que a escola não cumpriu, que a escola não fez, ele também vai participar. Isso, Tem muito esse costume de pôr a culpa na escola, né? Então nós estamos sentindo que agora até alguns retornos, alguns feedbacks que a gente estamos tendo da família, em alguns casos teve pais que escreveu assim, que eles estavam entendendo a dificuldade dos professores, ter que se preparar rapidamente, ter que se colocar em exposição. Então, muitos pais estão entendendo essa situação. E tem pais, às vezes, que está mais acomodado, aí ele reclama que a escola está dando muita atividade, tinha que dar menos atividade. Porque ele tem que fazer o trabalho online, ele tem que atender a empresa, ele tem que acompanhar a lição do filho, ele tem que ceder o computador para o filho. Então, está havendo uma desacomodação, mas com essa desacomodação a gente sente que é uma participação, né? Talvez reunião de pais aparecia agora a gente faz uma reunião, se faz um contato online, pelo menos essa porcentagem subiu bastante. Que é isso mesmo. Professor, o senhor acha que tem uma pergunta aqui do Marcelo dizendo assim: haverá reprovação esse ano? Os alunos poderão ser reprovados nesse ano? Olha, professor, eu acho assim, eu acho que, no meu modo de ver, pela legislação que aí está e pelas exigências legais, por tudo aquilo que a deliberação, no caso aí nós temos a deliberação CNE, que abriu o guarda-chuva, o MEC aprovou, aí nós entramos na legislação estadual e municipal, na deliberação 177 do Conselho Estadual de Educação, do jeito que eles escrevem ali, nós, cumprindo tudo aquilo que está ali, nós teríamos toda a chance de estar retendo o aluno. Mas nós temos que levar em consideração tudo aquilo que também a educação, a formação tem que entrar em ação. Então, por exemplo, nós construímos um sistema de avaliação. Os nossos alunos fizeram, nosso sistema, no caso universitário, é bimestral. No caso do colégio, nosso é trimestral. Então, nós já avaliamos os alunos no primeiro trimestre. Aqueles alunos que não alcançaram aproveitamentos condizentes para obter uma menção mínima que lhe desse aprovação, nós deixamos em aberto. Nós estamos fazendo recuperação paralela, Uma recuperação contínua desses alunos, e nós estamos na seguinte expectativa: se nós retornarmos ao presencial, mesmo que seja de forma escalonada,
nós teríamos condição, sim, dizer que aquele aluno estaria apto a continuar no ano seguinte, ou se deveria reforçar mais um tempo. Só que essa rigorosidade vai depender do seguinte: a aprovação, a reprovação, no meu modo de ver, vamos ver o que o governo vai também assinalar alguma coisa, mas no meu modo de ver, nós deveríamos deixar essa fórmula como se fosse uma análise muito fina no final. Eu acho que uma escola que preserva e que tem uma fidelização dos seus alunos, em muitos casos, esse aluno deveria ser submetido a um sistema muito fino e individual de recuperação, fazendo com que ele tenha o mínimo necessário para acompanhar o ano seguinte. Porque, se ele não tiver esse mínimo necessário, então ele teria ou que fazer uma recuperação e depois, no começo do ano letivo seguinte, ele fazer como se fosse como se fosse assim, um processo de recuperação intensiva, dando-lhe base para acompanhar o conteúdo do ano seguinte. Então, a reprovação, no sistema que aí está, ela pode existir, sim. Agora, ela tem que ser o aluno tem que ser avaliado com muito critério. Isso. Nós temos, por exemplo, aqueles casos de alunos que, até numa escola particular, não participa, às vezes, ou participa esporadicamente. Nós temos tratado com a família diretamente, mostrando que ele precisa entrar, que ele precisa participar do processo, e no retorno a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica muito minuciosa e aplicar processos de recuperação individualmente para cada um nas suas dificuldades. Então, dentro dessa linha, a gente pode ter retenção, sim, mas ela é uma retenção muito estudada e muito preparada. Tem uma fala da Guadalupe Rubio Correia, que ela diz assim: as aulas remotas estão resgatando muitos valores humanitários, como o envolvimento da pastoral, festa junina, etc., até pouco esquecidos. Essas atividades serão mantidas em aulas presenciais? Essa é uma pergunta geral, não necessariamente só no Colégio Consolato. O que o senhor acha? A impressão que eu tenho é que do mesmo jeito que as aulas presenciais trazem muitas coisas importantes que a gente leva para a aula remota, vamos dizer assim, esse momento da pandemia estão lembrando algumas coisas. Ela fala, estão resgatando muitos valores humanos, né? E Isso. muitas coisas que são esquecidas estão sendo lembradas. Ela pergunta se se essas ideias serão mantidas nas aulas presenciais futuramente. O que o senhor acha? Olha, professor, aquilo que o senhor falou agora há pouco, nós vivemos, a escola vive uma insegurança tremenda. A gente vai, como eu falei para o senhor, nós fazemos até online, resgatando esses valores, resgatando essas qualidades individuais, até dos próprios alunos, eles mesmos montando certas estratégias para que essas atividades culturais não se percam, não deixam de existir. Quando voltar presencialmente, a escola tem um protocolo muito rígido, e tem que ter um protocolo de saúde tremendamente rígido, porque o senhor já imaginou a responsabilidade de uma escola que vai começar a ter o retorno presencial. Esse retorno presencial tem que ser muito bem planejado, a escola tem que oferecer garantias de saúde, de prevenção contra contatos, contra possível doença, contra possível contaminação desse vírus tremendo.
Então, numa escola, um aluno que começou o seu retorno adquirir, por exemplo, a doença, como é que fica a situação, a responsabilidade? Não só a responsabilidade civil, mas isso é de menos, mas a preocupação humana, a preocupação se aquele aluno se contaminou no seu regresso, no caminho, se foi em casa ou se foi dentro da escola. Aí o sentimento humano, o sentimento de pertença é muito grande. Então, essas atividades, elas terão que ser retomadas, mas desde que tenhamos critérios muito firmes e muito determinados com relação à preservação da vida. E a preservação da vida numa escola, ela é fundamental, porque nós temos a responsabilidade como se o aluno fosse nossos filhos, e temos a responsabilidade com relação aos pais, à família. Né? Então, a gente, com certeza, esse é muito importante, esses valores serem aflorados, esses aspectos culturais serem aflorados, mas a execução presencial deles vamos depender da evolução do vírus, vão depender das vacinas, vamos depender da segurança, porque a nossa segurança e o nosso compromisso com a vida. Então, professor, o senhor tem ouvido os pais, né, sobre o retorno às aulas. O que o senhor acha dessa questão? Quer dizer, existe uma disposição das famílias deixarem seus filhos irem para a escola ou não? Como é que é isso? Está se falando, existe uma ideia da Prefeitura de São Paulo para voltar em setembro, mas muitas pessoas são contra, outros são a favor. Como é que o senhor vê o sentimento dos pais em relação a isso? Com relação ao retorno, nós já construímos, aliás, já está moldado 2 cenários. Um retorno, porque há uma insistência de determinadas áreas da educação em retornar em agosto. Nós estamos retornando de férias em agosto, então fizemos um cenário para possível retorno em agosto. E fizemos um outro cenário, um cenário B, com a primeira anunciação do governo, que seria o retorno dia 8 de setembro. Daí nós montamos um cenário também para essa data. Na penúltima semana de junho, nós fizemos um levantamento com as famílias e sentimos uma insegurança tremenda das famílias, porque aquilo que eu falei no início, nós estamos com uma perspectiva, assim, as famílias, nós estamos em torno de 60% que não voltaria por motivos pessoais. 70%? E gostaríamos de continuar com o ensino remoto. Esses 60%, além de opções pessoais, estariam incluídos aqueles de risco, né? Aqueles que apresentam qualquer morbidade de risco, e então isso somaria mais ou menos em torno de 50% e 60%, dependendo do nível de ensino, se são os mais velhos ou os mais novos. Por isso, a escola, nós fizemos esse cenário e estamos deixando para a final de julho, nós vamos também montar um outro cenário, porque aí a gente vai ter a possibilidade de estabelecer claramente, nós já montamos o cenário, mas estabelecer claramente qual é a porcentagem que nós vamos fazer. Nós vamos fazer 30%, ou vamos fazer 50%, nós já fizemos os cálculos. Uma sala de aula, por exemplo, que tem 30 alunos, na verdade, se a gente fizer 30%, 3 grupos, nós vamos ter turmas assim com 5, 6 alunos no dia. Então, a gente já montou esses cenários e vamos aguardar a proximidade
dos retornos, se será em agosto ou será em setembro, para a gente ter uma previsão bem concreta. Já fizemos todos os protocolos, um investimento muito grande que a escola tem que fazer, porque nós estamos calculando só para a forma de ensino que a gente está querendo fazer, que é um ensino híbrido, onde uma parte dos alunos estão na sala de aula num dia da semana e a outra está em casa. No dia seguinte, aquele que estava em casa vem para a aula e os outros ficam em casa. Então, nós vamos fazer um ensino híbrido. Ao mesmo instante que o professor vai ter mais essa angústia, vai ter mais essa superação, porque ele vai dar aula para aqueles que estão ali na frente dele presencialmente e os demais estão em casa assistindo essa mesma aula. Aí, sequencialmente, no dia seguinte, vem aquela turma do dia seguinte, faz-se a troca. Então, todo esse processo, a instituição tem que fazer um investimento altíssimo, porque nós sabemos que as nossas internets são horríveis, então nós temos que montar câmeras especiais, a sala de aula vai passar a ser praticamente um estúdio, para que esse sistema híbrido possa funcionar. Então, a gente está nessa expectativa. As famílias é que vão determinar se devem voltar ou não. Nós até montamos esse sistema, deixando a opção dos pais de estar mandando o filho para a escola presencialmente ou se ele vai continuar no ensino remoto. As avaliações, os acompanhamentos pedagógicos, mesmo aqueles que estiverem remotamente... Seria uma opção, seria uma escolha da família, é isso? Vão deixar a escolha da família, sim. E eu acho que muitas escolas vão fazer isso, porque a legislação não está nos obrigando a que o aluno venha presencialmente. Então, a gente vai deixar a opção da família. Quer dizer, então o professor vai estar, quer dizer, dar aula para uma classe pequena, uma classe maior, tem que dar aula, né? É o mesmo esforço praticamente, né? Quer dizer, o mesmo gasto de tempo. E além do que, o professor tem que gravar uma aula, né? É impressionante, é um esforço enorme, né? Então... Mas a gente, professor, a gente está muito preocupado com isso, para que não haja uma sobrecarga do professor. Por isso que a gente está criando todo esse sistema, para que ele dê uma aula só. Aquela aula, mesmo assim, vai ser gravada, porque às vezes o aluno não tem a chance de assistir esse mesmo horário. Embora que a gente está fazendo o sistema que o aluno, como agora já o aluno entra na primeira aula de matemática, ele assiste a primeira aula e o de casa está assistindo também. E depois, a segunda aula é de português, o professor de português entra, dá essa aula já é gravada automaticamente e o aluno em casa assiste. E, de preferência, seja remotamente e anacrônica. Mas se não, o aluno puder assistir, ela está gravada, ele assiste mais tarde. Interessante. Professor, é claro que se eventualmente houver um retorno, né, muito vai ter que ser avaliado a situação da pandemia, né? Certamente o colégio vai fazer teste de Covid nos funcionários e professores, não? Que essa é uma pergunta do Tarcísio que está mandando. Professor Getúlio, o colégio irá fazer teste de Covid nos funcionários e professores? Imagino que sim, não? Sim, isso sim. E outra coisa, o protocolo nosso que já está montado para a recepção de alunos, como eu acho que a maioria das escolas vão fazer, eles terão o horário certo de ingresso, as turmas de um período e de outro não se encontrarão, e eles vão alinhar-se de forma remota, obedecendo o espaçamento necessário. Na entrada, será higienizado, terá os tapetes de higienização e terá medida de temperatura de aluno por aluno e a verificação do seu estado de saúde, para que o aluno também ingresse
apto e, aparentemente, pelo menos com a medição de temperatura, higienização, verificação de certos dados de saúde, ele possa ir para a sua sala de aula tranquilamente. O uso da máscara obrigatório, de qualquer forma, entrará individualmente, será acompanhado até a sua sala de aula, onde o professor e os assistentes o receberão, está em lugar demarcado, ele usa sempre aquela mesma carteira, que será sempre desinfetada, e os corrimões, todo esse protocolo geral de saúde que tem que ser obedecido. E o aluno, quando ingressar, a sua temperatura será medida e será feita toda a parte que nós estabelecemos em protocolo, tanto para os professores, funcionários, alunos e famílias, que também, pais, atendimento, será tudo separado, não terá acesso comum, porque temos que obedecer os protocolos de saúde. Tem José Carlos Nogueira de Oliveira, ele fala assim: boa tarde, este ano já é considerado perdido para os alunos da rede municipal e estadual, é uma afirmação dele. Por favor, comente. Quer dizer, não sei se já está definido totalmente, existe uma resistência muito grande à volta à aula na rede municipal, pelo menos que eu conheço bem, e na estadual também. O que o senhor acha, professor Getúlio? Professor, eu acho que nesses casos da escola pública, a gente fica muito triste, né? Porque eu acho que a escola pública, aquilo que o senhor perguntou há pouco da reprovação, eu acho que a escola pública vai fazer aquele sistema que antigamente já existia, né? Que não haverá reprovação, haverá uma aprovação direta e depois se submeter a uma recuperação, como a gente já viu alguns técnicos da educação falando, que o certo seria os alunos ser promovidos automaticamente e ser feito um planejamento, se não voltar, ou se voltar no finzinho, ser feito um planejamento para 2021 que fosse recuperado toda essa situação. A gente fica com uma preocupação muito grande, porque a gente não está preocupado só com o ensino particular, a gente está preocupado com o ser humano, com o educando, que será a geração nossa daqui a um tempo, e que é muito importante, que eles já têm toda uma dificuldade para ingressar a um curso superior, a galgar certos cursos técnicos, mesmo na formação técnica, tem toda uma dificuldade. Com essa perda, terá que ser feito um processo muito importante no ano de 2021, para que esses alunos tenham uma certa base na continuidade do seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, eu acho que isso aí vai acontecer. Eu acho que a aprovação vai ser na escola pública, principalmente, não vai ter condição de estar aprovando e reprovando. Eu acho que vai ser uma sequência continuada, onde deve se reforçar, dar um ano em 2. Eu acredito que esse um ano terá que ser dado em 2021 e 2022. Isso que eu acho que tem que ir planejamento das escolas, principalmente a escola particular já vai o fazer, mas a escola pública tem que fazer isso. Esse ano é um ano de apenas expectativa. Dar o mínimo essencial para que depois, no ano seguinte, ele possa ter a sua continuidade de recuperação, de adaptação ao ano seguinte. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, mudando lá para o ensino superior, que o senhor é coordenador de unidade de uma faculdade chamada Sumaré, uma Universidade Sumaré. Como é que é no ensino superior? O retorno, não retorno, aulas remotas, EAD, enfim, como é que o senhor dá Nós já estamos com mais de uma hora, vamos ver se a gente em 10 minutos o senhor teria como dar uma pincelada nesse assunto? Olha, o Centro Universitário Sumaré, do qual eu sou gestor de uma unidade,
né, ele está seguindo mais ou menos a legislação que o MEC publicou, né, na deliberação 544 de 2020, 16 de junho, né, que o MEC liberou a continuidade do ensino remoto até dezembro. Então, esse semestre que nós acabamos também lá, entramos de férias a partir do dia 1º, esse semestre foi, de acordo com essa portaria do MEC, foi cumprida assim. Então, foi feito todas as avaliações, todo o procedimento à distância, na forma de EAD, né? A recuperação, provas, tudo online, substitutivas, todas essa parte foi cumprida como se fosse o calendário presencialmente em EAD. O centro universitário ele está fazendo já as matrículas e rematrículas para o semestre que virá em agosto. O MEC, ele está dando essa liberação até dezembro. Recentemente, esses dias agora, teve uma publicação no MEC, onde ele lançou protocolos para possível retorno presencial. Esses protocolos que o MEC lançou, dando orientação mais no aspecto de saúde, e não estabeleceu se vai retornar antes de dezembro ou se vai prosseguir na portaria 544, dando liberdade das escolas fazer o semestre remotamente, como foi feito. A instituição ela está fazendo as rematrículas e colocando opcionalmente para o aluno, quando quiser ter aulas presenciais, ele vai agendar na unidade onde ele estiver estudando para essas aulas presenciais. Mas tudo ainda está incipiente, porque a gente está dependendo do MEC. Essa portaria 544 facilitou muito a situação para os termos de estágios, né? Toda a parte de estágio, que não é obrigatória mais agora ser presencialmente, a não ser na área da saúde. Então, parece que a gente vai estar dependendo um pouquinho da situação do MEC no ensino superior, né? Legal. Professor, e aliás, o MEC está uma confusão, né? Esse Ministério da Educação, acho que nem existe, né? Eu acho que, inclusive, um dos motivos dessa crise, da crise que a gente está vivendo, é essa confusão do governo federal, né? Quer dizer, essa do MEC, o Ministério da Saúde não tem até hoje um novo, já mudaram 2 e não tem outro novo Ministério da Saúde. E esse do MEC, então, é inacreditável, né? Três mudanças, agora vai para uma 4ª mudança, no meio de uma pandemia, sem nenhuma orientação. É realmente lamentável que aconteça no país, né? Uma crise, numa pandemia dessa, uma crise de governabilidade tão séria por parte do governo federal. A gente espera que isso se resolva. Vamos torcer, né, professor? Mandou uma portaria, agora já soltou uma orientação em cima da portaria, agora está prometendo que vai dar internet grátis para todo o ensino superior. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, tanto na área da saúde como na área da educação. Aquilo que a gente está tendo uma certa sequência, uma certa firmeza, uma coisa que a gente tem lá do superior é o CNE, o Conselho Nacional de Educação, que está mais ou menos com uma linha concreta, e com isso está dando uma certa segurança para os estados, né, e prefeituras, no caso do Conselho Estadual de Educação, que desde março já estabeleceu critérios e que está dando uma possibilidade da gente trabalhar mais tranquilamente, seguindo os critérios do Conselho Estadual de Educação. Então, fora disso, a coisa está meio complicada. Tá certo. Professor, já estamos 1h10, o nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer demais, mais uma participação brilhante do senhor, professor Getúlio Ferreira, que é coordenador
de centro universitário, né? Gestor de unidade do Centro Universitário Sumaré, e também assistente à direção do Colégio Nossa Senhora Consolata, e, acima de tudo, um educador com grande experiência, inclusive no ensino público, na cidade de São Paulo. E também é uma pessoa muito querida por todo mundo que o conhece. Professor, dá umas últimas palavrinhas aí, eu agradeço muito a sua presença. O encerramento, professor Getúlio. Professor, eu que agradeço essa oportunidade de estar participando daquilo que a gente vive e gosta, que é falar sobre educação. E também ter essa oportunidade de me manifestar perante a comunidades educativas. Todas as comunidades educativas, tanto sendo de nível superior, que muitos estão ouvindo a gente, como do ensino básico, manifestar, assim, esse apreço que a gente tem muito, muito, muito grande para a área da saúde, que está dando a sua vida em benefício do semelhante. Isso mesmo. E a gente manifestar também, agora, a área da educação. Como eu expressei numa live anterior, que eu considero o professor, o educador, eu considero um verdadeiro herói nessa pandemia. Ele enfrenta dificuldades, porque até de condição de salário, condição, uns recebem, outros não recebem, principalmente certas situações no ensino particular. No ensino público, a gente sabe as dificuldades que eles estão passando, se desdobrando, porque não tem instrumento, não tem assessoria suficiente na linha de tecnologia. Eles estão também se desdobrando, fazendo de tudo para atender aquela geração tão importante que é a geração educativa. Então, esses professores, tanto da universitário, como do particular, como do ensino estadual, como do ensino municipal, são pessoas que nós temos que falar um pouco assim na gíria, tirar o chapéu, porque são realmente pessoas que estão cuidando da formação do futuro do país, que deveria ser muito bem cuidado na área da educação, porque a gente vê que qualquer país, para poder atingir o seu status de não ser do terceiro mundo, ele tem que se dedicar à educação. Infelizmente, a gente vê as estatísticas e vê que cada instante nada é levado a sério em desenvolver a educação, em dar apoio ao educador, esses educadores que estão demonstrando nesse momento que são realmente verdadeiros heróis e que merece tanto o amparo intelectual, o amparo de equipamentos, como o amparo na sua saúde, no seu bem-estar, na sua formação, para que cuide bem da sua família, porque a família dele não é só aquela que está na casa, é aquela que ele vai para a sala de aula e está na sua frente. E eu agradeço essa oportunidade, professor. Então, eu queria agradecer demais ao professor Getúlio, do Colégio Consolata e também do Centro Universitário Sumaré. Foi uma alegria conversar com o senhor, muito obrigado mesmo. Muita gente assistiu e fez comentários muito positivos. Agradeço muito e até uma próxima oportunidade. Nós temos que fazer novamente a nossa festa lá do Imirim, né? Do Imirim, dia da... Então, fizemos ano passado. Aliás, vocês organizaram uma festa fantástica, né? Dos 70 anos do Colégio Consolata. Vamos fazer online. Setembro, vamos fazer online. Podia pensar nisso, né? Porque realmente foi espetacular. Fiquei muito próximo do pessoal da fanfarra, né? Tem uma assessora minha que a Simone, ela era da fanfarra do Colégio Consolata, tradicional, né? Foi um negócio incrível que foi feito, aquele desfile na Avenida Imirim. Vamos ver se esse ano a gente faz, nem que seja por online, né, professor? Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos ver. Vamos torcer para chegar a vacina
Se chegar a vacina, podemos... vamos fazer presencial. Vamos mandar na geral, né? Mas nós vamos aprender muita coisa nessa pandemia, que vamos aplicar depois, né? No presencial também. Muito obrigado, professor. Vamos encerrar, então, a nossa live. Muito obrigado a você que assistiu. E foi uma alegria discutir um assunto, conversar um assunto tão importante aí. As perguntas que nós não pudemos responder, a gente depois faz uma ligação e conversa pessoalmente. Um abraço a todos. Encerramos a nossa live. Tchau, professores. Tchau. Tchau. Tchau.